todo mundo no PSD compreendia que havia uma competição, mas que o Ratinho era o candidato, tá? Isso era meio que... Eu conversei com os candidatos. Todos, não, a gente entende que o Ratinho está na frente. A gente entende... Isso era uma coisa que os assessores falavam, entendeu? Tipo, na conversa em off. Isso é uma coisa, tipo... Não é só a gente na imprensa que estava dizendo, olha, o candidato é o Ratinho. Isso é uma coisa que estava internalizada. Todo mundo sabia que até o fato de que essa competição interna não era transparente, os critérios nunca foram transparentes, e, entre outros motivos, a razão era essa. Já estava decidido. Só que, de repente, quando todo mundo... O Caiado foi pego de surpresa. O Eduardo Leite foi pego de surpresa. Quando, de repente, some o Ratinho Júnior... O Eduardo Leite se vira e fala, opa, tem um caminho. E quando ele toma essa decisão, tem um caminho, ele convoca a assessoria dele na segunda-feira de tarde. Eles têm uma reunião e o resultado dessa reunião é, na noite de segunda-feira, o Eduardo Leite gravar um vídeo dizendo, olha, eu ganhei todas as eleições para o Poder Executivo que eu venci. Que eu disputei até agora, inclusive aquela que eu considero que é a mais importante da minha carreira, que é a segunda eleição para governador do Rio Grande do Sul, porque nunca na história do Rio Grande do Sul um governador havia sido reeleito e o povo gaúcho me deu isso. Essa é a eleição mais importante que eu disputei na minha vida e a questão é a seguinte. Eu queria só falar uma coisa. Tudo isso aconteceu na terça, tá? Perdão. Terça-noite. Para você ver como é que eu tô de cabeça de... Não, isso é importante, inclusive, porque a minha coluna, o Cá Entre Nós, foi gravado na terça, na hora do almoço, e eu ainda estava dando o Caiado como favorito na corrida, embora eu também não tivesse cravado nada. Mas, senão você me derruba, aí você quebra aqui o sindicato. Todos nós estamos sendo atropelados pelo noticiário. A gente escreve e a coisa envelhece. A gente grava e a coisa envelhece. Eu fui checar, o vídeo do Leite foi segunda e eu comi essa bola, meu Deus. Não, tudo bem, perfeito. É que é tanta conversa e tantas viradas nas últimas 48 horas que... o Leite grava esse vídeo e diz, olha, a eleição mais importante da minha carreira foi de 2022, não faz nenhum sentido eu deixar o governo do Rio Grande do Sul, a não ser que seja para disputar uma eleição mais importante do que essa. Então, ele literalmente queima as caravelas, né? O que quer dizer essa metáfora? Não tem mais caminho de volta. Ele se vira e fala, eu deixo o governo gaúcho para competir pela presidência da República. Para competir pelo Senado eu não vou fazer. Então, tá dado. E o Leite começa a ativar todas as redes dele. Ele começa a ligar para todo mundo. Todo mundo que em algum momento no Brasil já manifestou algum tipo de simpatia por ele, recebeu um telefonema ou do Leite ou de alguém muito próximo do Leite dizendo, olha, eu preciso do seu apoio. E trocentos grupos de Zap desse perfil de pessoas começa a se mobilizar, tem um espaço para o Eduardo Leite. Enquanto isso, Ronaldo Caiado está parado. Ronaldo Caiado segue parado. Então, o que eu ouvi de uma pessoa... o que eu ouvi de uma pessoa mais próxima, que é uma dessas pessoas técnicas, não políticas, mas que conversa sistematicamente com o Kassab e tem um pulso do Kassab e teve uma conversa entre ontem e hoje com o Kassab. Essa pessoa me disse o seguinte, olha, eu entrei na casa do Kassab convencido que o Caiado era o candidato mais provável, saí convencido de que o Leite era o candidato mais provável. E eu perguntei para essa pessoa, mas o que te fez sentir isso? E a resposta foi super interessante. O Leite está fazendo política, o Caiado não está. Ou seja, o Leite está trabalhando para ser candidato. Ele está demonstrando mais vontade de ser candidato do que o Caiado. Isso tudo posto, Flávia, é quinta-feira. Dia 31 é terça-feira.
Evidentemente, tem gente que está falando com o Ronaldo Caiado. O Leite está se movimentando, você não vai movimentar os seus pauzinhos, não? Então, tem esse jogo que ainda vai rolar. O Kassab está gostando de estar no centro das atenções de todos os analistas políticos, de todo noticiário político. Ele vai arrastar essa decisão até o momento em que ele não puder. Semana que vem, evidentemente, tem Sexta-feira Santa, os governadores precisam organizar os seus planos, não é uma coisa trivial, tem essa decisão. 31 é o dia que o Kassab falou para o Eduardo Leite que ele toma a decisão. Eu ouvi isso de algumas pessoas, então 31 parece que vai ser o dia mesmo da decisão. Deve ter algum tipo de evento importante. Tem trocentas coisas acontecendo. Antes de passar a palavra para você, Flávia, uma das coisas mais interessantes que eu ouvi foi o seguinte: olha, o Kassab tem descrito nesse processo o PSD, o partido dele, da seguinte forma: é a mistura do PFL com o PSDB dos anos 90. Então, aquela coligação que elegeu Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, PSDB com PFL, se juntaram no mesmo partido. E, nesse desenho, o Caiado é o candidato do PFL, o Eduardo Leite é o candidato do PSDB. Qual é a diferença entre as duas candidaturas? Primeiro, tem uma coisa que eles estão conversando com o pessoal de institutos de pesquisa para tentar entender tecnicamente se dá para dizer com alguma clareza que um teria mais chance de abrir um eleitorado do que outro, tá? Não é claro isso. E diferentes institutos de pesquisa têm opiniões distintas. Tudo bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: vai ser a primeira vez que o PSD tem um candidato à presidência da República. Ideologicamente, os dois são muito diferentes. Essa brincadeira, o Caiado é o candidato do PFL, o Leite é o candidato do PSDB, vai além de uma brincadeira. É um posicionamento ideológico realmente distinto. Enquanto que o Leite é um liberal progressista, o Caiado é um conservador. Então, isso quer dizer alguns cálculos que são cálculos muito importantes. Cálculos como, por exemplo, vem cá, qual é o discurso que o primeiro candidato à presidência da República do PSD vai fazer durante a campanha? Isso vai definir na cabeça dos eleitores o que o PSD é. Não dá para você vir com um candidato de direita numa eleição e com um candidato de centro na outra. Os discursos são diferentes. Então, fazer essa escolha não é apenas uma questão de qual o candidato tem mais chance de ser presidente, mas vai ser o candidato que vai definir um pouco como que o PSD é percebido pela sociedade como um partido. Então, Leite e Caiado são escolhas muito diferentes, porque são discursos muito diferentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: digamos, e esse é o cenário mais provável, que a gente vá ter um segundo turno Flávio-Lula. O Caiado ou é neutro ou apoia o Flávio. O Leite ou é neutro ou apoia o Lula. Isso é um desenho que você tem que fazer agora. E isso aponta para um tipo de articulação que são articulações muito diferentes. E tudo isso está meio que sendo discutido. É um pouco que partido nós queremos ser. Nós queremos nos aliar ao bolsonarismo? Isso faz sentido para a gente? Porque, veja, qual era o argumento do Kassab? Eu vou de Tarcísio porque Tarcísio não é Bolsonaro. De Flávio eu não vou. Mas aí vai no segundo turno, porque não é o partido que escolhe em quem que o candidato a presidente vai apoiar no segundo turno. A Simone Tebet não consultou o MDB para dizer que apoiava o Lula. Entende? E isso quer dizer, não estou dizendo que o Leite apoiaria o Lula, não. Acho bastante razoável que ambos escolham um caminho do tipo:
o partido está livre, eu não vou fazer uma declaração de apoio formal. Só que você não faz essa escolha de antemão, porque você não sabe qual o calor, a temperatura da campanha. Você não sabe como é que é essa briga. O Eduardo Leite pode chegar para o Lula e fazer uma negociação mais dura, entendeu? Porque vai ser uma campanha, digamos que leve aí, os 3% da Simone deram a vitória para o Lula. Então, às vezes, 3% parece muito pouco e, no entanto, aquele apoio é muito importante. O Leite pode fazer uma negociação mais dura com Lula. Olha, eu te dou apoio no segundo turno se você fizer uma determinada política econômica, se você fizer uma determinada política de segurança, se você fizer YZ. Tem um tipo de negociação ali. E olha, a mesma coisa de Caiado com Flávio. No fim das contas, do que a gente está falando? A gente está falando de uma eleição que não é apenas uma questão para o PSD, que é um dos maiores partidos do país, não é apenas uma questão de temos chance de ter um presidente eleito, terceira via tem algum chance. Não. É uma eleição existencial para o PSD, porque é a eleição que vai dar a cara do PSD que o país não conhece ainda. Essa eleição é existencial. Existencial para o partido. Existencial se o partido quiser o protagonismo de eleições presidenciais, porque senão pode ser que escolha poderia ter escolhido, até aqui não parece que é o que o Kassab quer, mas poderia ter escolhido um caminho de se manter esse centrão que caminha para qualquer um dos dois lados, sem grandes constrangimentos. Você já tentou explicar seu voto para alguém e saiu da conversa mais frustrado do que entrou? Porque eu já, tá? Não é porque a pessoa é burra, não é porque você explicou mal, é porque vocês estão usando a mesma palavra, sabe, Brasil, para falar de países completamente diferentes. Tem um Brasil em que o Estado é o inimigo, tem outro em que o Estado é a única salvação, tem um em que a família e a tradição são o alicerce de tudo, tem outro em que isso é conservadorismo retrógrado, tem um em que crescer é questão de esforço individual, tem outro em que crescer sem ajuda é por ilusão. Nenhum desses Brasis está errado, eles são reais, são produtos de histórias de vida completamente diferentes. O problema é que cada um acha que o seu é o único Brasil que existe. É sobre isso o episódio Nós Brasileiros. Se você está cansado de gritaria e quer entender o país de verdade, esse é o lugar. Assista um novo episódio do Ponto de Partida da série e depois me conta o que você achou. Esse lançamento é só para quem tem Premium, tá? Assina hoje e garanta acesso ao nosso catálogo.